Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Hoje celebramos o Domingo da Alegria e temos a impressão de que a liturgia muitas vezes se distancia da vida, onde com frequência nos deparamos com situações difíceis e com sofrimentos. Vivemos esse tempo litúrgico que conduz à paixão e, portanto, conduz à experiência de dor e de morte. Compreendemos que aproximar-se da cruz significa também aproximar-se do momento da redenção, do momento de nossa salvação. E por isso celebramos alegria. Celebramos a alegria da salvação que se aproxima. São João Paulo II, certa vez, disse: existe uma alegria que sobressai na esperança do advento, outra viva e radiante no tempo do Natal. Mais tarde, a alegria de estar com Cristo ressuscitado. E hoje, já avançada a Quaresma, meditamos na alegria da cruz. E é sempre o mesmo júbilo, é sempre a mesma alegria, estar com Cristo, estar em sua presença, ou ainda estar pleno da sua presença. Daí, então, podemos experimentar e devemos experimentar a alegria mais profunda. Daí deve advir também a vossa força e o vosso ponto de apoio, dizia o Papa. Na liturgia, vemos a comunhão de três grandes forças: o crer, o rezar e o viver. As duas primeiras se complementam mutuamente na liturgia. O que cremos é o que celebramos, e aquilo que celebramos está sempre repleto daquilo que cremos. E o que cremos e o que celebramos na liturgia precisa incidir na vida cotidiana. Buscar incidir nessa vida nossa do cotidiano, das nossas relações familiares, trabalhos e estudos. Fazer com que esse nosso cotidiano esteja repleto daquilo que cremos e daquilo que celebramos, para que nossa vida seja uma vida que de fato reflita a imagem e a semelhança de Jesus. A liturgia de hoje, mesmo sabendo que passaremos pela cruz, já nos toca a alegria pascal. Em nossa vida cotidiana, somos chamados, sobretudo, a duas realidades sobre esse tema que estamos tratando. Primeiro, olhar para a cruz de Cristo e nos alegrarmos por perceber o quanto somos amados por Ele. Não temos o crucifixo como símbolo para lembrar da dor, mas para lembrar do amor que Deus tem por nós, do amor que Deus tem por você. Então, podemos nos alegrar olhando para a cruz. Podemos nos alegrar recordando todo o sofrimento de Jesus, porque nesse sofrimento está manifestado explicitamente o seu amor, e o amor dele por nós é motivo de alegria. Segunda realidade, em nossa vida cotidiana, somos chamados também a recordar que Jesus venceu a morte e que está vivo e ressuscitado. E desta certeza experimentar a alegria de que vem a esperança de uma eternidade feliz junto de Deus. Veja, do sofrimento da cruz de Cristo, a certeza de sermos amados. Da contemplação do sofrimento de Cristo na cruz, a esperança
da eternidade. Desse modo, a cruz e o sofrimento podem sim ser conciliados com a alegria cristã. O Evangelho de hoje toca um tema muito difícil. Difícil para todas as pessoas, incluindo para nós cristãos. É o tema do sofrimento humano. Muitos chegam a negar a existência de Deus por causa do sofrimento, dizendo: se Deus existisse, não teria sofrimento. Quantas pessoas tentam justificar a sua falta de fé a partir do sofrimento? Certamente não pretendo apresentar uma reflexão sistemática a essa complexa temática. Teremos aqui um dia, uma tarde, para refletir sobre isso, mas uma pista de reflexão para aqueles que já se questionaram tantas vezes sobre isso é o livre-arbítrio humano. A partir do livre-arbítrio, fazemos nossas escolhas. As pessoas fazem as suas escolhas. E quantas vezes eu já sofri por escolhas erradas que eu fiz? Quantas vezes já sofri por escolhas erradas que pessoas em minha volta, familiares, já fizeram? Quantas vezes sofremos por escolhas que autoridades fizeram e que nos tocam? Bem, mas repito, não quero me deter nesse tema. Deixo como sugestão de leitura o livro de Santo Agostinho, de livre-arbítrio, em que ele define o livre-arbítrio e define a liberdade. Fica como sugestão. Bem, o que eu quero me deter aqui? Apenas na resposta de Jesus. A pergunta feita pelos seus discípulos: quem pecou para que esse homem nascesse cego? Porque no entendimento deles, o sofrimento era consequência do pecado próprio ou do pecado dos seus pais. Era a resposta que eles tinham. E Jesus diz então no versículo 3: o sofrimento desse homem cego serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Respondeu Jesus. Muitas situações difíceis são ocasiões da manifestação mais evidente da graça de Deus a partir da fé de cada pessoa. Em meio aos seus momentos de sofrimento, a pessoa de fé tantas vezes experimenta uma ação extraordinária de Deus. E o seu sofrimento foi a ocasião para que essa ação extraordinária de Deus acontecesse. E por isso então, esse sofrimento é um sofrimento que nos faz rendermos glória a Deus. Outras vezes, o sofrimento não é tirado, e a pessoa precisa conviver com o sofrimento durante muito tempo. Mas a pessoa enferma, ou a pessoa que sofre, ou aqueles que cuidam de quem está enfermo ou sofrendo, são fortalecidos por Deus de um modo tão grande ao ponto de causar admiração com a forma heróica com que lida com o sofrimento. Repito, por vezes Deus age de forma extraordinária e tira o sofrimento. Por vezes Deus fortalece as pessoas para resistirem ao sofrimento. De um jeito ou de outro, Deus é sempre glorificado através do sofrimento. Não que queiramos o sofrimento, não que venhamos a rezar pedindo: Senhor, manda sofrimento para a minha vida, porque acredito que ninguém vai rezar desse jeito. Mas se Jesus passar na tua vida e te convidar a carregar a cruz com Ele, como aconteceu com Cirineu, e que rezamos na Via Sacra, Cirineu
ajuda Jesus a carregar a cruz. Então, se Jesus passar na tua vida e compartilhar contigo a cruz dele, não negues, não reclame, abrace a cruz e recorde que depois da cruz vem a ressurreição e a eternidade. Porque afinal de contas, dizia e ensinava João, no capítulo 12, versículo 24, se o grão de trigo que cai na terra e morre, ele produz muito fruto. Mas se esse grão não morre, não produz fruto. Por isso eu repito para você, e repito para mim também, se Jesus compartilhar a cruz dele contigo, não negues, não reclame, abrace a cruz e carregue a cruz com Cristo. Quando lembramos disso, quando cremos nessa verdade, que o sofrimento com Cristo é um sofrimento que produz vida, um sofrimento que salva, quando cremos nisso, então nem a dor, nem o sofrimento poderão nos tirar a alegria que vem dessa fecunda presença de Jesus na vida de cada cristão. Parece que os cristãos estão esquecendo que o convite de Jesus quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Talvez porque estejamos escutando demais vozes que falam e que proponham o parar de sofrer, o que é uma ilusão. A vida humana vai ser sempre uma experiência que vai ter que conviver com o sofrimento. Essa é uma verdade da vida e da existência humana. E não podemos ser homens fracos e mulheres fracas, hoje nem crianças, nem adolescentes, nem jovens fracos. Precisamos ser forjados na cruz de Cristo, forjados também no sofrimento, ter uma fé que se fortalece e que se fundamenta também nas nossas experiências de sofrimento, porque o sofrimento faz parte de nossa existência. Mas se unimos nosso sofrimento com a presença de Jesus, esse sofrimento nunca será em vão, será um sofrimento também ele redentor, um sofrimento que vai trazer salvação para nós e para tantas outras pessoas. Por isso, devemos afastar todo o receio do sofrimento. Depois dele, virá a vida plena, a vida melhor. Peçamos hoje a Jesus. Peçamos hoje a graça de enxergarmos a fé, como a fé é proposta por Jesus. Não enxergarmos uma fé fácil e cômoda, como às vezes acabamos escutando ecos por aí afora. Peçamos hoje ao Senhor a graça de sermos curados de nossa cegueira espiritual, que acaba querendo apenas bens materiais e coisas concretas, esquecendo a grande graça da presença de Jesus e a grande graça da eternidade. Peçamos a graça a Jesus de podermos passar do ativismo das muitas coisas para a contemplação de Deus. Peçamos a Deus a graça de passarmos do ateísmo prático ou teórico, porque uns professam um ateísmo e outros vivem um ateísmo, de passarmos desse ateísmo para a fé. Peçamos a Deus a graça de passarmos do indiferentismo que fere, que mata, para a solidariedade. Peçamos a Deus a graça de passarmos do egoísmo que tem crescido abundantemente na vida de tantas pessoas e de tantos cristãos,
para o amor que liberta. Que Deus nos ajude a não sermos cegos. Que Deus nos ajude a enxergarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus nos ajude a encontrarmos a alegria mesmo nas situações difíceis e dolorosas da vida. Que Deus nos ajude a tornar o nosso sofrimento um sofrimento que salva, um sofrimento que nos prepara para a eternidade feliz. Assim seja. Amém.